Oi, pessoal! Meu nome é Zoe e recentemente cometi um erro muito grande. Por inveja, eu destruí a vida da minha própria irmã e eu não sei se posso me perdoar por isso. Eu sou a segunda filha da minha família. Meu pai era um famoso violinista e minha mãe uma bailarina não menos famosa. Meus pais se conheceram em um concurso e se apaixonaram à primeira vista. Meu pai já era considerado um músico talentoso e tocava nas melhores orquestras do mundo, e minha mãe estava apenas começando a carreira de bailarina. Alguns meses depois, eles se casaram e começaram a ter uma ótima vida juntos. Eles saíam em turnês, meu pai fazia recitais e minha mãe fascinava o público. Alguns anos depois, sua primeira filha nasceu. Era minha irmã mais velha, Aurora. Ela foi uma filha muito esperada e eles haviam se preparado muito para serem bons pais. Quando a Aurora cresceu, nossa mãe decidiu continuar a carreira como bailarina, mas esse sonho não durou muito tempo. Logo, ela descobriu que estava grávida de novo e era de mim. Não gosto de admitir, mas não fui um bebê planejado. No entanto, meus pais amavam eu e a Aurora da mesma forma e nunca nos compararam. Minha irmã e eu estávamos cercadas de música desde a infância. Fomos a shows, apresentações, óperas e coisas assim. E nós realmente gostávamos. A arte era parte da nossa vida. Mas, acima de tudo, adorávamos ver as gravações de balé da minha mãe. Ela flutuava pelo palco como uma borboleta e ficava tão graciosa girando na ponta dos pés usando aquela roupa branca linda. É por isso que nós duas sonhávamos em ser bailarinas, assim como a nossa mãe, e estávamos ansiosos pelo dia em que entraríamos na escola de balé. Quando isso aconteceu, nossa felicidade não tinha limites. Íamos correndo para as aulas e nos esforçávamos muito para aprender tudo o mais rápido possível. Como nossos pais eram muito famosos, a Aurora e eu éramos mais pressionadas e recebíamos tarefas mais difíceis do que as outras crianças. No começo, tudo ia bem. Nós duas éramos pequenas estrelas e até nos apresentamos em dupla. Mas, com o tempo, tudo mudou. A aprendizagem tornou-se difícil para mim e o professor começou a me xingar, pois eu simplesmente não conseguia fazer todos os movimentos. Por outro lado, a Aurora conseguia fazer tudo. Ela tinha o dom e absorvia rapidamente tudo que o professor ensinava a ela. Então, contei o meu problema para minha mãe, e ela, para me apoiar, começou a me dar aulas adicionais. Mas, infelizmente, mesmo com a ajuda dela, eu não conseguia o resultado que queria. Enquanto eu conseguia fazer um pouco além do básico, a Aurora já fazia saltos e piruetas incríveis. Com o tempo, percebi o quanto eu era inferior à minha irmã mais velha. Ela era mais magra e mais bonita do que eu. Tinha cabelo comprido, cintura fina e um pescoço de cisne. A Aurora era o reflexo perfeito da nossa mãe. E todos a admiravam e diziam que ela tinha um futuro brilhante. Mas decidi não me desesperar e tentar outra coisa, ou seja, tocar violino. Meu pai era um excelente músico. E se o talento da minha mãe não foi passado para mim, então, quem sabe, o talento do meu pai, sim. Ah, você não pode imaginar o tamanho da minha decepção quando percebi que também não tinha talento para música. O violino soava horrível nas minhas mãos. No início, meu pai disse que era apenas uma questão de prática, mas depois de alguns meses, até ele duvidou. O tempo passou e as coisas não ficaram melhores. Meus dedos se recusavam a me obedecer e meus ouvidos percebiam que eu estava fora de sintonia. Eu notava o quão ruim estava apenas olhando para os rostos das pessoas que me ouviam tocar. Uma vez, para tentar me apoiar, a Aurora pegou o violino e começou a tocar algumas notas, querendo mostrar para mim que ninguém poderia tocar super bem de primeira. Mas, é claro, tudo aconteceu totalmente ao contrário. Ela não só tocava em perfeita sintonia, mas também com os movimentos corretos. Não era possível, mas sim, ela era perfeita. Foi exatamente assim que aconteceu. A minha irmã mais velha tinha tudo e eu não tinha nada. Eu era um desastre. E a minha irmã atingia as alturas no palco e brilhava sob os holofotes. Eu vi como nossos pais ficavam felizes por ela.
Eles não perdiam nenhum único concurso, que ela sempre ganhava, é claro. Continuei frequentando a escola de balé, mas sem ânimo algum. Os olhos de todos estavam voltados para Aurora. Ela era amada e admirada. Eu era apenas uma sombra da minha irmã, que ninguém prestava atenção. Naquela época, parecia que até meus pais estavam muito mais interessados na Aurora do que em mim. Bem, é claro, ela era uma filha linda e extremamente talentosa. Para mim, era muito injusto não ter recebido nenhum dom dos meus pais. Eu tinha muita inveja da Aurora e não conseguia ficar feliz por ela. E por isso, a nossa relação começou a ficar cada vez mais fria. Em casa, eu me recusava a falar com ela. Tratava ela de forma rude e a ofendia. Ninguém entendeu o que estava acontecendo comigo e eu nunca respondi as perguntas sobre isso. Meus pais começaram a me repreender com frequência e, para mim, isso era prova de que eles não me amavam mais. Todos os dias eu me convencia de que eles precisavam apenas da Aurora, do seu talento e do seu sucesso. Eu era apenas um erro e desastre era o meu nome do meio. Uma amargura sem fim começou a crescer em mim, junto à raiva que eu sentia dos meus pais. Nos ensaios de balé, eu discretamente tentava prejudicar a performance da Aurora. Eu a fazia tropeçar, a empurrava ou tentava distraí-la no momento em que ela mais precisava de concentração. Uma vez, quando o professor percebeu isso, ele me expulsou da aula e exigiu falar com os meus pais. Naquele exato momento, eu decidi me vingar da minha irmã por toda a humilhação que ela me fez passar por causa do seu glorioso talento. Fiquei pensando em um plano e logo tive uma oportunidade de ensinar uma lição à minha irmã. Pela primeira vez, nós teríamos a chance de entrar no palco de um teatro de verdade. Não é difícil adivinhar quem seria a bailarina principal da apresentação, não é mesmo? Claro, a Aurora. E eu recebi o papel de Flor ao fundo. Mas eu não estava mais chateada. Eu decidi que faria o meu melhor para que a Aurora não conseguisse se apresentar. Ensaiamos por muito tempo. A Aurora passou 2 meses inteiros se preparando para a apresentação e treinou muito mais do que todos os outros, incluindo eu. Enquanto isso, meu plano estava quase pronto e prestes a se tornar real. Quando só faltava um dia para a apresentação, decidi que era a hora. Sem que minha irmã pudesse ver, eu roubei os sapatos de balé dela e, com uma tesoura, abri várias das costuras deles. De acordo com os meus cálculos, eles iriam se abrir aos pedaços durante a apresentação. As piruetas complexas da Aurora seriam apenas o final da apresentação, e até lá ela já estaria sem os sapatos. No balé, basta torcer o tornozelo para não dançar mais, mas eu sabia que ela não ia se machucar. Você não tem ideia de como eu estava nervosa quando a apresentação estava chegando ao fim e os sapatos da minha irmã ainda não estavam em pedaços. Eu já estava pensando em um plano B quando a Aurora de repente tropeçou e caiu no palco. O professor imediatamente correu até ela e eu quase comecei a rir, até que percebi que algo estava errado. A Aurora continuou sentada no palco e nem tentou se levantar até a ambulância chegar. Logo, meus pais chegaram e fomos juntos para o hospital. Os médicos examinaram minha irmã imediatamente, fizeram raio-x e vários outros procedimentos. Vi o rosto assustado da minha mãe. Ela chorou junto com a Aurora e meu pai examinou os sapatos de balé. Ele não encontrou nada suspeito. As costuras se abriram e isso foi tudo. Aparentemente, eles não foram bem costurados. Logo, o médico veio até nós e disse que a articulação do joelho da Aurora estava danificada. O tempo de reabilitação seria de vários meses, mas mesmo após a recuperação, a Aurora nunca mais poderia dançar. A situação era séria e qualquer movimento descuidado com o joelho poderia deixá-lo ainda pior e causar muita dor. As palavras do médico me deixaram sem chão. Percebi o que eu tinha feito. Eu não só atrapalhei a apresentação da minha irmã, mas eu tirei o sonho da vida dela. E nas semanas seguintes, eu ouvi ela chorando todas as noites, e isso partiu meu coração. No dia da apresentação final, a parte da Aurora foi dançada por outra garota,
que recebeu toda a admiração do público. Depois da apresentação, eu saí imediatamente da escola de balé. Fiquei com um sentimento de culpa muito grande e não podia deixar minha irmã sozinha. Tentei ajudá-la de todas as formas possíveis. Tentei animá-la, levei livros e revistas e até ajudei com a muleta. Mas, ao mesmo tempo, percebi que agora todo cuidado era inútil. Eu não podia devolver tudo que ela perdeu. Saber o que eu tinha feito era tão difícil para mim que eu não podia mais suportar isso. E um dia contei tudo aos meus pais. Sobre minha inveja, sobre os sapatos de balé e sobre como eu sinto muito por ter feito tudo isso. Meus pais ficaram chocados com a revelação. Mas eles me perdoaram. Até se desculparam por me fazer sentir deixada de lado. Depois da conversa, decidimos não contar nada à Aurora. Seria melhor ela achar que foi apenas um acidente. Quando a minha irmã finalmente tirou o gesso e colocou um curativo, nosso pai a incentivou a tocar violino. Sabíamos que ela teria sucesso se quisesse, claro, e a Aurora não recusou. Fiquei impressionada com a disposição dela, e embora às vezes eu ainda a ouvisse chorando em seu quarto à noite, todos os dias ela pegava o violino e seguia em frente. Infelizmente, depois da conversa com meus pais, eu não me senti melhor. Eu percebi que o mistério dos sapatos de balé vai me incomodar para o resto da vida. Eu converso com a Aurora todos os dias e ela está sempre feliz por estarmos passando mais tempo juntas. Tenho medo de que, se ela descobrir a verdade, ela vai me odiar. Tenho muito medo disso. Sei que estou agindo errado e sendo desonesta com a minha irmã. Mas eu não tenho ideia do que fazer. Você acha que eu devo admitir que estava errada e contar a ela o que fiz? Escreva sua resposta nos comentários. Isso vai me ajudar a fazer a escolha certa. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.